Olá, este é o episódio 1 do podcast Histórias, mais uma iniciativa da nossa comunidade Democratizando. E para honrar e celebrar este primeiro podcast, eu trago com vocês um grande amigo que conheci trabalhando. Com vocês, Rafael Edelman. Ele é Head de Compliance em Assuntos Regulatórios da Guimarães e Vieira de Mello Advogados. É advogado com formação em Direito pela USP, possui mestrado em Regulação Financeira e Sociologia de Direito na USP também, e não cansado de estudar, também decidiu fazer o seu doutorado em Filosofia, Lei e Crises Financeiras e Sociologia do Direito na USP. É um prazer em tê-lo aqui conosco. Depois de grandes desafios técnicos, né, Rafa? A gente conseguiu superar e estamos super alinhados. É uma honra muito grande ter você aqui comigo. E passo a palavra para você, meu amigo, para que você possa se apresentar adequadamente e, como o próprio nome do podcast diz, histórias. Hoje a gente vai descobrir quem é o Rafael Elderman, qual é a sua história. Seja bem-vindo. Maravilha, muito obrigado, Vini. Eu acho que escutar essas palavras de você significa muito para mim. Assim, cara, aí, incrível, uma experiência sensacional. Eu estou completamente honrado de fazer parte da edição número 1, né, que vai ficar para a história do podcast Histórias aí, que está começando agora. Uma apresentação minha melhor do que a que você já fez é muito difícil. O que eu posso falar é isso que você falou e somar que, além disso, já que é para falar de histórias, né, eu também tenho alguns interesses aí além do compliance, nós temos de música, como você sabe. Talvez a gente pode falar um pouco disso também aí ao longo da conversa. Não, muito legal, Rafa. Eu tenho uma curiosidade. A gente se conhece profissionalmente, né? A gente já trabalhou junto, você na posição de cliente e eu de prestador de serviços, né? E a gente conseguiu criar uma amizade, uma afinidade muito grande. Mas eu queria conhecer um pouco da sua história, né? Desde quando você era criança, qual que é a sua origem, como que foi a sua criação, a sua formação, por que que você escolheu o campo do direito para atuar e por que que você mergulhou tão fundo nos estudos, né? Decidiu fazer um mestrado, depois um doutorado. Queria que você contasse um pouquinho, assim, realmente da tua trajetória de vida, né? Não só nos aspectos profissionais, mas quais foram as suas fontes de inspiração, os seus motivadores para tomar decisões chaves na vida. Então, eu queria explorar um pouquinho sobre a sua história mesmo, tá? Maravilha. Bom, meu nome é Rafael, né? Tenho 32 anos. Eu sou aqui de São Paulo mesmo. Eu cresci na Zona Oeste de São Paulo. E, cara, eu tive uma infância boa, não posso reclamar da minha infância. Alguns desafios em casa, mas não muitos, né? Muitas pessoas tiveram muito mais desafios aí ao longo da infância. Eu comecei com 12 anos. Já que é para ir longe, eu vou longe mesmo, tá? Fica à vontade, Rafa, esse é o momento. Vamos lá. Eu comecei com 12 anos a jogar basquete em clube. Eu cheguei a jogar Campeonato Paulista. E aí eu joguei dos 12 aos 14 anos. Então, ali entre 2002 e 2004. Gostava bastante, achava bem legal, mas nunca foi o que eu queria fazer da vida.
Tanto que em 2004 eu machuquei o joelho, parei, fiquei um tempo afastado, e nesse tempo eu descobri a música. Foi quando eu comecei a tocar, e me apaixonei, era apaixonado por isso. E, cara, eu só queria. Tudo que eu pensava era em música. Eu queria viver de música, eu queria tocar. E nessa foi até que em 2008 eu fui estudar no Conservatório de Tatuí. Mas não fui estudar exatamente música, fui estudar luteria. Porque foi que eu consegui convencer os meus pais a me deixar fazer, porque eles não queriam saber de mim fazendo música. Então eu fui estudar luteria lá. E, mas, e aí nesse tempo eu também fiquei um pouco incomodado, eu queria estudar música mesmo. E aí em 2009 eu decidi sair do conservatório e estudar vestibular de música. E, e aí, nesse tempo estudando música, eu, eu comecei a me interessar também por política, gostava, achava que tinha muito interesse em política. Então, você já viu que a minha trajetória lá atrás era um zigue-zague, né? Mas não acho tão anormal assim. Eu tinha 18 anos na época. Mas o legal, Rafa, é que você buscou seguir aquilo que você estava sentindo naquele momento, né? Você teve a coragem de mudar 3 vezes. Primeiro, por causa de uma contusão, né? Que você acabou tendo que não conseguindo mais jogar basquete e em um momento de dificuldade você encontrou uma outra paixão, né? Que talvez só estivesse adormecida, que era pela música. E quando você decidiu estudar o vestibular para música, você encontrou uma nova paixão com base na política, e aí continua, por favor, a sua história, né? Mas eu só quero destacar aqui a sua coragem, mesmo jovem, de mudar o caminho, porque poucas pessoas têm esse tipo de coragem, né? Às vezes elas ficam muito presas em uma decisão que talvez não seja melhor para a vida delas, né? E você teve essa coragem aí, essa flexibilidade de se aventurar e de se arriscar, né? Exato. É aquela coisa, eu acho que a gente nunca tem 100% de certeza quando a gente toma uma decisão dessas, né? Acaba sendo sempre um passo um pouco no desconhecido, um pouco no risco. E, cara, foi justamente isso, assim, porque eu comecei a estudar música para me preparar para o vestibular de música. E aí, no final ali do período, eu estava já um pouco pensativo do que eu queria fazer com isso. Eu me via mais sendo um pesquisador em música do que um professor de música, mas eu achava que se fosse para estudar alguma coisa, eu queria estudar algo mais relacionado à política. E aí eu prestei os vestibulares de música, não passei, e aí eu tinha que planejar para o ano seguinte e decidir o que eu ia fazer. E aí eu decidi largar de vez a música e estudar para alguma coisa que eu não sabia muito bem ali o que seria. Tanto que no meu leque de possibilidades estava engenharia naval, relações internacionais, direito, e, e aí em 2010 eu consegui me focar em estudar, consegui fazer um ano de cursinho, e, e aí nesse ano de cursinho eu já vinha um pouco até incomodado comigo mesmo, porque eu estava, entre aspas, fora, né, da escola há 3 anos. Então eu sentei a bunda na cadeira mesmo, estudei pra caramba,
E aí, no final ali de 2010, começo de 2011, consegui passar na USP. Aliás, eu passei em Engenharia Naval na FRJ e passei em Direito na USP. Eu já estava até vendo República lá na Ilha do Governador para ficar, e o resultado da USP saiu depois, quando o resultado da USP saiu, não, eu vou ficar em São Paulo mesmo. E aí, entrando na faculdade, no primeiro momento eu quis estudar para ser delegado, para prestar concurso para delegado de polícia. Eu achava isso sensacional, mas em pouco tempo, né, a veia acadêmica pegou também e comecei a conhecer comecei a me envolver mais com esse lado de pesquisa. Tanto que já no primeiro ano eu já estava indo atrás de iniciação científica, indo atrás de entrar em grupos de pesquisa. E aí, já desde o primeiro ano, eu estava envolvido com isso. Eu comecei trabalhando com pesquisa na área de terceiro setor, então eu trabalhei com ONGs, e eu trabalhei com isso do final de 2011, quando eu comecei a pensar ali no meu projeto de iniciação científica, até 2016. Então, todo o meu trabalho, né, junto da faculdade, além da faculdade, o meu trabalho era pesquisa focada em terceiro setor. Cheguei a estagiar muito pouco tempo com isso, em direito do terceiro setor, mas aí a boa parte, mas aí já desde 2013 eu comecei a trabalhar na FGV como pesquisador, focado nisso. E nessas... Algumas pessoas dizem que tapar o sol com a peneira, resolver um problema, né, menor e tal. Mas eu não acho, cara. Eu acho que está cada um ali tentando resolver o seu problema, né? A pessoa que tem fome, ela tem fome todo dia, ela precisa estar de comida todo dia. Não é porque por mais que ela tenha interesses políticos, se ela não está com a barriga minimamente cheia, ela não vai conseguir nenhum tipo de empoderamento. Então, eu acho que tem espaço também para a filantropia, esse espaço tem que ser compreendido, tem que ser respeitado. Eu não compartilho dessa visão com relação à filantropia. Eu acho legal, Rafa, você compartilhar até para quem está nos ouvindo ou nos vendo, né? Entender também um pouquinho das dores, né? E do entorno. E eu concordo com você que o importante é que cada um tente de uma forma, da sua forma, ajudar, né? E se importar com seus pontos que cada um enxerga como uma grande necessidade para a sociedade. Né? Imagina só se todos estivessem combatendo somente a pobreza, né? Tem vários outros assuntos importantes que precisam ser tratados, né? Então, trabalho escravo, né? A questão da diversidade, os pontos relacionados ao assédio, são assuntos que estão sendo bastante discutidos hoje em dia, né? O empoderamento feminino, né? E tantos outros. Então, poxa, acho que super válido. Acho que o que a gente tem que tentar estimular aqui é que cada vez mais as pessoas se levantem para fazer alguma coisa de diferente, né? Se cada um puder fazer só um pouquinho, acho que a gente consegue tornar a nossa sociedade cada vez melhor, né? E o grande barato que eu consigo perceber é que cada vez mais a gente está discutindo esses temas e como sociedade, né? E a sociedade tem exigido isso das empresas, isso tem trazido uma conscientização para o ser humano. De repente você precisou ir para o mercado de trabalho, começou a trabalhar, e como que foi assim o teu início no trabalho? Foi desafiador? Como que foi a tua jornada aí profissional? Legal. Cara,
eu queria já ali pro final da faculdade, eu estava bastante interessado também no setor financeiro. Tanto que eu já estava planejando para começar o meu mestrado estudando bancos de microcrédito, né, organizações comunitárias focadas nisso. Quase que esse tipo específico de ONG, juntando a questão das ONGs com a questão financeira. E ali no final da faculdade, em 2015, né, então ali na metade de 2016 eu comecei a procurar posições, né, seja em empresas ou na advocacia, para trabalhar no setor financeiro. E eu comecei advogando com isso. Né? Comecei advogando no setor financeiro. Trabalhei com isso trabalhei em escritórios por um tempo, trabalhei primeiro em escritório pequeno e depois em escritório grande. O escritório pequeno era o SABZ Advogados, onde até hoje tem um parceiro lá que fui padrinho de casamento dele, inclusive. Trabalha lá, parceirão. A história grande era o Matos Filho, gigantesco. Foram duas experiências muito diferentes. E as duas muito diferentes da vida de pesquisa. Né? Mas eu sempre me adaptei, claro, né, com seus altos e baixos. Me adaptei, acho que foi uma experiência incrível. Mas aí ali em 2019, 2018, aliás, não, 2019 mesmo, eu já vinha querendo pensar um pouco mais sobre startups, fintech, esse tema estava estourando, e aí surgiu a oportunidade de eu ir para uma startup que estava começando na época, e ali já foi para trabalhar com compliance e assuntos regulatórios, que era a Hashdex, uma gestora de investimentos em criptoativos, então já tinha de tudo de uma vez. Já tinha fintech, já tinha cripto, já tinha Rio de Janeiro. E ali foi uma... Você foi trabalhar em assuntos regulatórios daquilo que não era regulado, né? Então, eu tô imaginando o desafio que você enfrentou por lá, meu. Exato. É exatamente isso, falar de regulação de um tema não regulado. E ali eu sinto que foi um desafio gigantesco para mim. Ali eu sinto que foi um desafio gigantesco para mim. Porque eu tive que sair de uma cultura que vinha só de pesquisa e advocacia e para uma cultura de empresa, mas não só empresa, startup, com muita coisa acontecendo muito rápido, não só empresa e startup, também cripto, né, com muita coisa mudando. E aprendi, cara, ali aprendi pra caramba, não que eu não tenha aprendido antes, mas ali eu aprendi pra caramba com pessoas incríveis, mas, mas aí depois acabei voltando para São Paulo, tive outras experiências e hoje estou aqui. Eu acho que muito mais maduro, muito mais batido, muito mais vivido. E acho que a gente também pode tirar uma, uma lição interessante aqui e até uma reflexão sobre as coisas que acontecem na nossa vida, né? E eu me lembro que, bom, o último local onde você esteve, para onde você está, né? Acho que teve toda uma situação econômica por trás disso, né? E
você acabou participando ali de um processo do layoff, né? Que a gente tanto sabe, e até foi até uma honra, entre aspas, né? Que eu fui uma das primeiras pessoas que você veio conversar. E você, cara, acho que você tem um. Isso me conquistou ainda mais na nossa amizade, né? Que além de falar de você, você falou, cara, tem outras pessoas aqui da minha equipe super capacitadas, com muita energia, muita garra. Então, poxa, se você puder ajudar essas pessoas também, eu vou ficar super feliz. E demonstra a pessoa que você é, né? Você não se preocupa só consigo, né? E olhando a tua trajetória faz muito sentido, né? Você é o reflexo das ações que tem. Não foi à toa que você estudou, pesquisou filantropia, pesquisou ONGs, porque você tem esse espírito colaborativo, de ajudar o próximo, de se preocupar realmente. Eu acho que o mundo ele carece muito disso, de pessoas que realmente se importam com os outros. Enfim, só tirando uma grande lição do que eu conheço de você, mas eu quero que você também fale isso, porque no final do dia, quem viveu isso foi você, né? Então, cara, eu queria que você pudesse contar pra gente aqui qual que foi o sentimento que você teve quando ocorreu o layoff. Tipo, cara, o que passou assim na sua cabeça? Falou, cara, ferrou, né? E agora o que eu faço? Queria que você pudesse compartilhar um pouco ali mais de alguma fragilidade que pode ter passado em você, do sentimento de incerteza e esse período, né? Se eu não me engano, foi 1 ou 2 meses que você ficou ali meio que no limbo até se encontrar na carreira. Eu acho que a gente pode tirar algumas lições super interessantes aqui para quem está nos ouvindo. Queria que a gente explorasse um pouquinho esse momento que você viveu. Me abrindo aqui, tanto isso me marca que contando sobre a minha carreira agora, eu vejo que eu pulei esse capítulo. Né? É, foi, foi meio difícil, né? Eu acho que é para todo mundo que está vivendo isso, essas ondas de layoff vem desde o ano passado, ali, desde metade do ano passado, mais ou menos. Que tem afetado aí o mundo de tecnologia de uma forma bastante grave. Cara, o que eu posso falar tendo vivido isso, né? Quando você chega lá e você vê o que está acontecendo, porque é em massa, e você vê que você não estava sabendo antes, você já tem uma ideia do que vai acontecer no dia. Então já dá um nó na garganta. Você já, você já senta lá esperando. E quando te chamam para a salinha, você já sabe o que é, já sabe o que vai acontecer. E, cara, várias coisas vêm na cabeça. Várias coisas na cabeça. O que vai ser o dia de amanhã, como que eu vou pagar meu aluguel, o que vai ser dos meus planos, o que vai ser que eu estava construindo aqui, o que eu posso fazer no dia de amanhã. Né? É uma sensação de vulnerabilidade muito grande. Né? Ainda mais de você já saber que não está num cenário econômico tão favorável, ainda que o cenário econômico no final do ano passado era melhor do que o cenário econômico de hoje, mas já não era favorável. Antes, cara, final de ano, um monte de coisa envolvida. E a cabeça fica a milhão, né? Vários pensamentos. Como eu vivi isso, cara? Depois chegando em casa, sentando na frente do computador, pensando em o que fazer. Felizmente,
horas depois, consegui conversar com amigos que me ajudaram, com você, e também estava preocupado, né, com as pessoas que saíram junto. Eu acho que ali, naquele momento, foram mais de 200 pessoas, cara, todas elas incríveis e tal. E fica na cabeça coisas do tipo, o que será que eu fiz? Sabe? Será que eu não entreguei o suficiente? Será que eu não sou bom o suficiente? Isso fica na cabeça, não tem muito jeito. Por mais que falem que não, que esse não é o caso, né? E aí, eu mesmo já saí procurando, né, oportunidades à torta e à direita. Estou muito feliz por ter encontrado uma oportunidade rápida. E o que eu penso sobre isso, cara, tem um escritor que eu gosto muito. Nossa, agora, eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas é Luciano alguma coisa. Que ele tem um mantra muito legal, que é seja egoísta com a sua carreira. Você tem que se construir para você ser o foco de valor. Né? Eu acho e quando você é o foco de valor, mesmo se uma coisa dessas acontece, você tem as condições para se reerguer. Né? Isso era eu sinto que quando eu conheci essa frase, ela meio que ressoou muito, muito em mim, porque era uma sensação que eu já tinha, mas nunca tinha verbalizado. Né? Porque eu sempre, né, acho que até principalmente depois do linfoma, eu queria ter tudo que eu precisasse para sobreviver em mim, em mim como pessoa. Não queria depender. Eu queria poder estar com uma mão na frente e outra atrás e ainda assim eu teria valor, sabe? Eu conseguiria me virar. E eu acho que é muito por isso que eu foquei, tenho me focado em educação, em fazer o meu mestrado, em fazer meu doutorado, em tirar minhas certificações. Tirei uma, quero tirar outra esse ano, em escrever livros, né? E agora em tentar desenvolver minhas redes sociais e tudo mais. Porque são coisas que estão coladas em você. Não são coisas que tiram de você. E Rafa, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Eu vou te fazer duas perguntas. A primeira, por que, cara? Por que que você gosta tanto de pesquisar? Por que que você gosta tanto de escrever? Por que que você quer escrever livros? O que que te faz ser apaixonado por isso, assim? Você consegue Cara, explicar em palavras? como não ser apaixonado por isso, né? Cara, eu acho que isso é um motivo. Eu acho que essa é a grande razão de ser da humanidade. Né? A gente existe para produzir conhecimento, a gente existe para criar coisas. O ser humano, eu sinto, eu acho muito que o ser humano está aí para esse tipo de coisa. E eu acho que cada pessoa tem o seu foco de preocupação. Né? Tem gente que enxerga isso no esporte, tem gente que enxerga isso na arte. Eu acho que com a academia, eu enxergo isso naquela tentativa de expandir pelo menos um pouquinho a quantidade de conhecimento da humanidade, sabe? Ela, se, a, se o conhecimento da humanidade é um círculo, o trabalho do pesquisador é chegar até a ponta daquele círculo
e fazer uma viruguinha no círculo, aumentar ele um pouquinho. Né? E aí, com todo mundo do mundo também fazendo, os pescadores do mundo fazendo isso, o círculo vai cada vez se expandindo. Né? Eu E, acho que e, a e, o, emoção. e o círculo ele se beneficia, né? Sim, Eu acho sim, que porque a o grande conhecimento sacada fica para a humanidade. é isso aí. Cara, nunca fui um pesquisador na faculdade igual você, mas, cara, eu comecei a mergulhar bastante quando e acho que é natural, né? Quando eu decidi começar a dar aula em cursos ou dar palestras, eu nunca consegui fazer as coisas pela metade ou de uma forma superficial, cara. Eu sempre procurei dar o meu máximo, o meu melhor. E aí, quando decidi começar a dar aula, dar palestras e tudo mais, eu também comecei a mergulhar meio que no universo, né, menos expandido aí do conhecimento, mas, cara, comecei a ler livro, comecei a, enfim, mergulhar fundo, mergulhar na internet, que hoje é um grande berço de conhecimento, e comecei a notar que a gente falava muito pouco, a gente falava muito raso, acho que estava dentro de um círculozinho e, cara, tinha tanto conhecimento além disso. Eu falei, cara, não dá, eu preciso compartilhar esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento para que mais pessoas se beneficiem disso, né? E, cara, é uma experiência fantástica. A gente ganha para si algo que tem um ditado, né, que fala que as pessoas podem tirar tudo da gente, podem tirar nosso carro, os nossos bens, a gente pode pagar um monte de imposto que talvez não deveria pagar, né? E cara, as pessoas podem tirar tudo da gente, mas aquilo que a gente tem dentro de nós, isso ninguém pode roubar, que é o nosso conhecimento e é quem nós somos, né? E isso, cara, é fantástico. É exatamente isso que eu queria falar, que você conseguiu falar com 3 palavras. Eu tentei usar várias para falar e não consegui me expressar com esse nível de clareza. É exatamente isso que eu queria dizer. E, Rafa, acho que tem outra coisa aqui, que além disso, né, que já é algo espetacular, algo maravilhoso, quando a gente começa a compartilhar uma pesquisa, né, e, pô, imagina só se a gente se não tivéssemos pesquisadores que tivessem desenvolvido a vacina contra o Covid. Cara, as pessoas estariam morrendo até hoje, né? Então, olha o valor de uma pesquisa ou de um pesquisador, né? Cada um na sua área, cada um na sua arte. Mas falando um pouco das minhas experiências, cara, não tem nada mais prazeroso para mim quando alguém me manda uma mensagem no privado lá no LinkedIn, que é onde eu mais compartilho conhecimento, e fala: Vinícius, muito obrigado pelo que você está fazendo. Eu te acompanho, eu leio cada uma das suas publicações. Isso tem agregado muito valor para mim, na minha carreira, tem aberto os meus olhos, tem ampliado os meus horizontes. Cara, ali eu falo, puxa, ganhei o meu dia, ganhei a minha semana e ganhei as minhas várias horas de pesquisa até chegar nesse material. Porque, cara, é muito fácil você olhar o material pronto ali, né? Só que a pessoa não tem a menor ideia da quantidade de tempo que a gente gasta se dedicando, né, para produzir aquilo. A outra pergunta, meu amigo, essa daqui você me pegou de surpresa, eu não me lembrava disso, mas eu acho que você é um vencedor por natureza, tá? Você é o momento do linfoma, porque, cara, não é uma doença simples, né? A gente sabe que o combate é agressivo, mas você está aqui, graças a Deus, para contar essa história, né? E talvez outras pessoas não tiveram a mesma chance que você teve. Qual é a principal lição que você tira desse momento de forte luta? Cara, um negócio que eu pensava muito, assim, acho que, e que eu pensei muito depois de todo esse processo, né? Quando ali, 5 anos depois eu tive a alta final, né? Tem várias altas nesse tratamento. Cara, eu sou muito sortudo, eu fui muito sortudo. Eu fui muito sortudo. Fui sortudo pela minha família, fui sortudo
pelas condições que eu tive. Tem muita gente que para e brinca sobre pensar em como seria ter nascido em outra era, né? Como seria ter nascido na Idade Média e tal. Eu penso, cara, se eu tivesse nascido na Idade Média, eu teria morrido. Então, eu fui muito sortudo de ter nascido nessa época, as condições para isso. E eu não me canso de pensar nisso. Eu acho que é a principal lição. E além de ser sortudo, agradecer por todo mundo que esteve do meu lado, né, no período e que está até hoje. Que eu sentia ali é que eu queria continuar ativo, eu não queria parar o resto da minha vida por causa disso. Foi difícil, foi cansativo, mas eu não parei. Eu sei que tem gente que, infelizmente, ali o tratamento que eu fiz era ainda não era um tratamento mais agressivo dentro do espectro, que eu ainda conseguia continuar com as minhas atividades, né? Eu consegui fazer acompanhamento à distância na faculdade, eu consegui fazer o processo seletivo do meu mestrado, consegui ser aprovado no processo seletivo do meu mestrado, consegui ser efetivado como assistente de pesquisa lá na FGV, tudo isso durante o tratamento. E eu só consegui tudo isso porque pessoas me ajudaram. Né? Eu consegui estudar de casa, eu consegui trabalhar de casa, eu conseguia ir para o hospital. Nada disso eu fazia sozinho. Acho que a grande lição que eu tirei do linfoma foi que a gente não constrói nada sozinho. Às vezes a gente nem consegue viver sozinho. Então, eu acho que isso foi um grande intensivão sobre como e por que valorizar as pessoas que estão à nossa volta. Como e por que valorizar quem está do nosso lado nesses momentos, valorizar quem ajuda a gente, quem está ali realmente para a gente. Porque é para essas pessoas que você também tem que estar do lado. Cara, Isso, eu acho isso fantástico. Eu ia te perguntar de onde você tirou as forças, mas para mim está muito claro que as forças foram extraídas em conjunto com as pessoas que estavam à sua volta, né? Todos juntos te puxaram e falaram, meu, vamos junto, você vai continuar fazendo as suas coisas e tudo mais. Eu acredito muito no poder do coletivo, e acredito muito no poder da família também, né? E são nesses momentos de grande dificuldade que a gente tem meio que um despertar também, né? Talvez você teve esse despertar muito jovem, né? Porque ninguém espera ter linfoma nos seus 20 e tantos anos, né? Mas, cara, acho que eu entendo que você amadureceu bastante por causa disso e você consegue enxergar a vida dentro daquilo que realmente importa. Existe um ditado que mar calmo não faz bons marinheiros. E existem pessoas que se prendem a isso pensando que elas têm que transformar a vida dos seus colaboradores num terror, num mar cheio de tempestades, né? E criar esse ambiente que eu classifico aqui como tóxico, achando que assim vai desenvolver pessoas duras ou que consigam suportar qualquer tipo de situação. Outra ilusão que é criada é que gestores que se preocupam muito com os seres humanos, né, e com o bem-estar dos seus profissionais, que é gerando qualidade de vida a eles, um ambiente agradável, existe a ilusão de que esse tipo de gestor não é exigente, né, que é o easygoing, né, tipo, o funcionário pode fazer qualquer coisa.
Cara, não é isso. Sempre acho que você matou a pau também, que é isso, cara, é base. Isso é princípio. Na minha opinião, para ser bem sincero, isso não devia nem ser discutido, cara. Tipo, é muito lógico você respeitar as pessoas e tratá-las com o mínimo de decência e educação. Mas, cara, eu fico muito feliz em escutar que você enxerga também a posição de gestão e de liderança dessa forma, que é, na minha visão, cara, é a que funciona, é a que dá certo, é a que garante perpetuidade, é a que não vai gerar burnout, não vai gerar turnover alto, né? Não vai gerar processos trabalhistas, né, cara? Então, e gera resultado. Pô, já é resultado pra caramba. Gera muito resultado, cara. Você tem profissionais extremamente engajados, motivados, querendo trazer novas ideias, querendo trazer novas soluções. Por quê? Mas porque você está aberto também, né? Você está Isso aí. aberto a escutar. E assim, eu não me considero a pessoa mais inteligente do mundo, graças a Deus por isso, né? E a opinião dos outros profissionais vale muito a pena. Você escuta, Cara, a escuta gente nunca aberta, sabe de escuta tudo. ativa. Não tem como saber de tudo, ninguém sabe de tudo. Quem acha que sabe de tudo tá Não sabe tendo de uma opinião nada. errada. Exato, exato. Cara, duas cabeças pensam melhor do que uma, três pensam melhor do que duas. Sua Isso visão de é, futuro, assim, aonde você se vê lá na frente? cara, lá na frente eu me vejo cada vez mais consolidando valores. Assim, eu acho que isso é o que eu venho tentando construir aí nos últimos tempos. Eu vejo cada vez mais tentando pegar essas ideias um pouco don quixotescas, transformá-las em realidade, seja, né, através do trabalho online, seja através da gestão de pessoas, seja através da minha pesquisa. O que eu tento é concretizar pelo menos um pouquinho desses valores que Outra pergunta difícil, hein, cara? Se você encontrasse a sua versão, você tá com quantos anos? estão com 32. 32. Se você encontrasse a sua versão que acabou de entrar na faculdade, que não sabe nada do mundo ainda direito, que conselho que você se daria? Ah, né? O meu eu que acabou de entrar na faculdade, acho que ia falar, cara, senta que lá vem história. Não, muito bom, muito bom. Pô, eu admito, eu era meio. Eu era, eu era meio arrogantão assim, no começo da faculdade. Eu achava que eu sabia tudo, eu achava que não ia precisar de mais nada, mas tenho aprendido cada vez mais. Eu acho que aprender é também aprender a baixar a bola. Então, talvez a mensagem que você mandaria para o seu eu do passado é: seja humilde. Sim, Legal. sim, sim. E eu acho que essa é uma mensagem poderosa, viu? É, existem coisas na vida que, para a sociedade, parece que você se torna menor, mas para a vida, você engrandece o ser humano. E eu acho que a humildade, cara, ela é subvalorizada na sua essência. E quando uma pessoa é humilde, ela se torna grande, no melhor sentido da palavra. Então, puta, eu acho fantástico isso daí, viu? E reconhecer, né, que, porra, com 18 anos eu era arrogante, mas, cara, hoje, hoje a vida me ensinou, né, deu umas batidinhas ali de leve, que me ensinou a ter humildade, cara, eu acho fantástico. Deixa eu fazer uma pergunta. Não é para você,
mas para os mais jovens, assim, dentro das suas percepções, né? Porque a gente sabe que cada 5, 10 anos, né, as gerações elas mudam bastante, né? Nós somos uma geração que ficou no meio ali do conhecimento meio analógico para o digital, né? E agora para o mercado de trabalho tá vindo uma galera que é praticamente digital, assim, né? Já nasceram e cresceram nesse universo digital. Hoje a gente está falando de uma inteligência artificial que é o Chat GPT, que eu acho fantástica a ideia, a usabilidade também é fantástica, mas existe um risco de tornar as pessoas muito mais preguiçosas do que elas já estão. E na minha visão, um risco grande, tá? Que mensagem que você poderia dar para as gerações mais jovens, galera que está entrando na faculdade hoje com 20, 21, que conselhos que você daria para eles, assim, para eles pensarem para os próximos 10 anos de carreira? Cara, eu acho que, em primeiro lugar, eu tenho um ponto sobre isso. Eu discordo, viu, Vini? Eu não acho que a inteligência artificial vai deixar as pessoas mais preguiçosas. Fica à Eu vontade acho para dar que sua opinião, hein? Fica à vontade. eu, eu acho que só vai mudar a forma como o ser humano lida com conhecimento. Porque eu acho que a contribuição do ser humano vai cada vez menos estar no conteúdo, cada vez mais na pergunta. Porque você vai ter que saber extrair da inteligência artificial o que você precisa dela. Então, a inteligência artificial está mais para ser um braço da gente, uma ferramenta para a gente, do que o causador da nossa preguiça. É. E a segunda, eu considero isso a primeira mensagem que eu tenho com relação à inteligência artificial e para os jovens que estão entrando nesse mundo de inteligência artificial. Aliás, todo mundo está entrando nesse mundo de inteligência artificial, né? Não só os jovens. Para a humanidade, nesse momento, que está começando a lidar com esse tipo de tecnologia. Isso. Então, por um lado, eu vejo que no futuro a contribuição do ser humano vai ser cada vez mais nas perguntas e não tanto nas respostas. E o segundo é que uma inteligência artificial só consegue extrair conhecimento de conhecimento que já foi produzido. Então, esse conhecimento tem que ter saído de algum lugar. E hoje, a única forma que a gente conhece ainda é o ser humano. Então, a inteligência artificial ela só vai ter acesso à vanguarda do conhecimento se o ser humano foi lá, se aprofundou na esfera do conhecimento, chegou até a ponta dela e produziu um pouco de conhecimento, né? Produziu algo novo. É só a partir desse momento que um ser humano produziu conhecimento novo que a inteligência artificial pode ir lá, pegar esse conhecimento e usar, né, para as programações dela e para gerar os conteúdos dela. Então, eu acho que eu acho que o ser humano não vai perder seu papel nisso. Não, é legal pegar a sua visão, e o que me preocupa é justamente isso: menos pessoas produzindo conteúdos novos. Essa é a minha crítica e preocupação. E aí, mas eu queria ver com você o seguinte: qual que é a sua mensagem para essas novas gerações? O que que elas não podem deixar de fazer? O que que são pontos de atenção para que eles continuem se desenvolvendo, para que sejam bons profissionais, para que sejam boas pessoas? Qual que seria o seu conselho para eles? Cara, eu acho que o meu conselho é o mesmo, não só para as novas gerações, eu acho que é o mesmo conselho para todo mundo. Foca em você. Você é o seu ativo mais valioso. Você
E assim, profissionalmente falando, né? Pessoalmente falando, além de você, são as pessoas ao seu redor. Mas se a gente está olhando para a carreira, cara, você tem que ser sua prioridade. Não é a empresa, é você. Então você vai fazer o que te engrandece, o que vai te dar mais segurança em você, que vai te dar mais segurança profissional. Eu acho que com isso o crescimento da carreira vem naturalmente, a estabilidade vem naturalmente, a sensação de estabilidade, que eu acho que talvez até mais importante que a estabilidade em si, também vem. Né? Então, o que eu posso deixar de mensagem aí é foco em você, cara. Você é o sol, seja o sol. Cara, isso é fantástico e uma coisa que eu invejo essa nova geração é que ela não sai distribuindo diversos currículos e seja o que Deus quiser, né? Ela avalia, ela analisa as empresas e fala assim, cara, será que os valores daquela empresa estão alinhados aos meus? Claro, não é todo mundo que faz isso, mas a quantidade de pessoas que executa esse tipo de avaliação hoje é muito maior do que quando a gente fazia isso, né? Na nossa época era muito mais o tipo, cara, o fulano falou que a empresa lá é boa, então quero trabalhar lá, né? A dica que eu daria uma vez que você está trabalhando, e concordo com você, você seja o próprio centro da sua carreira, que a sua carreira esteja no domínio das suas mãos, mas sempre faça o seu melhor. É, com Sempre. certeza. Com certeza. Fazer corpo Porque mole, ser. cara, você tá perdendo. Esse, eu acho que esse é um clique que eu dou para gerações mais novas, porque as pessoas acham assim, ah, não, eu vou fazer corpo mole porque aí não vou produzir, porque eu vou estar prejudicando a empresa e tudo mais. Cara, você não está prejudicando a empresa, está se prejudicando. E aí eu já passo a bola para você. Não existe nada mais precioso na nossa vida do que o nosso tempo. Exato. E se você está fazendo o corpo mole, você está sendo improdutivo de propósito, né, em decorrência de nenhum agravante, cara, você simplesmente está jogando o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem, no lixo, no ralo. Né? E aí eu passo a bola para você que você queria falar. Não, não, cara, com certeza. E assim, focar em você mesmo, né, se priorizar, não significa largar a mão. Não, mas não, eu não estou dizendo que o que você disse Uhum. ele largar mão, abrir mão do tipo, É, não estou gostando da empresa. Não, é justamente o contrário. A partir do momento que você prioriza a sua vida e a sua carreira, você sabe que você está executando aquelas tarefas e atividades para o seu crescimento, né? exato. Para o seu amadurecimento. Então, isso faz parte de ser egoísta. E se você percebe que você já não faz mais parte daquele ambiente, você não precisa diminuir a sua produtividade para forçar uma demissão. Desculpa, assim, eu não concordo de jeito nenhum do quitting, né? Cara, que é a saída silenciosa, que você vai diminuindo a tua Uhum. produtividade, vai gerando insatisfação no teu empregador, para que você force uma demissão silenciosa sem justa causa para receber, sei lá, cara, 2, 3 meses, ou 30, 40% de FGTS. Cara, eu não sou a favor disso. Se você não está feliz no ambiente em que você trabalha, cara, você não precisa fazer isso, na minha visão, dentro dos meus princípios e dentro dos meus valores. Simplesmente sai. Vai procurar novos ares. Vai gastar o seu tempo, que é super valioso, em outro lugar. Né? Até porque a gente troca nosso tempo de vida por um salário. Mas vamos lá, vamos partir para a finalização, Rafa. Queria te agradecer pela oportunidade. Foi o primeiro episódio, espero que sejam de muitos e realmente espero que a gente volte a fazer um novo episódio muito mais calejados, muito mais preparados. Acho que me marcou aí nas últimas semanas de uma pessoa super experiente que eu vejo como inspiração, que ela falou assim, olha,
é melhor a gente fazer um lançamento como uma Microsoft do que um lançamento como uma Apple. E o que, que ele quis dizer com isso? Cara, é melhor você lançar algo que já tá mais ou menos bonito ali, que vai funcionar, do que você querer preparar todo um negócio para ficar extremamente perfeito para lançar. E esse não é o melhor cenário, não são as melhores ferramentas que existem, mas é o melhor que a gente pode fazer hoje. Isso é que realmente importa, cara. Então eu realmente espero que no próximo episódio que a gente for fazer junto, nós já estejamos com uma estrutura muito melhor, né? E se divertindo do jeito que a gente se divertiu hoje, tá? Mas muito obrigado por ter aceito o convite, esse desafio. Foi fantástica a experiência. Espero que você também tenha gostado, mas queria deixar aqui para que você pudesse fazer as considerações finais do nosso podcast. Maravilha, cara. Com certeza, Vini. Obrigado pela confiança, obrigado pela amizade, obrigado por esse convite. Né? É sempre uma honra poder estrear alguma coisa, ainda mais com você nesse podcast. Eu vou sempre poder colocar essa estrelinha na minha testa, falar que eu estava lá no primeiro, eu estava lá no começo. Porque o começo é isso mesmo, né, cara? A gente tem que começar. E o perfeito é inimigo do feito. Isso, as startups também aprendem isso, aprenderam isso muito bem, né? Você tem que jogar o produto no mercado e testar. Não adianta querer fazer a coisa mais perfeita do mundo, porque senão nunca vai sair. Mas eu acho que muito mais do que isso, tenho certeza que os entrevistados nos próximos episódios também aí vão contribuir muito. Eu espero que eu tenha deixado pelo menos uma contribuiçãozinha aqui para você e para esse projeto. E você sabe, cara, tá comigo, estamos juntos sempre aí. Fechado, Rafael. Eu agradeço as palavras. Conte comigo também. Uma amizade que eu quero levar para a vida. E falando aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, obrigado por permanecerem conosco até aqui. Espero que vocês tenham gostado da jornada. E esse foi o podcast Histórias com Rafael Edelman. Podem procurar ele aí nas redes sociais, no LinkedIn. Procurem os serviços dele também, que é um excelente profissional. Então, fica aqui a dica, pessoal, se precisarem de qualquer coisa, algum serviço jurídico, procurem pelo meu amigo. E até o próximo episódio. Foi um prazer estar aqui com vocês. Abração.